Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer língua portuguesa e geografia, vamos começar com o português, falando sobre conto, e vamos terminar com geografia, falando do crescimento populacional brasileiro, tá? Fica de olho aí, separa todo o material, lápis, borracha, marca texto, para não perder nenhum momento, tá legal? Entrando aqui no WhatsApp para assistir a aula, vai colocando o nome aí que tá ok, que tá presente para eu fazer a minha lista de chamada, tá? Entrou lá na plataforma, fez a atividade, não esquece de concluir e também dá um okzinho lá na mensagem para poder a gente se comunicar e eu saber que vocês estão entrando, estão fazendo, tá bom? Fica de olho, não perde nenhum momento. Lembrando que qualquer dúvida já tá aqui para responder, tá? Esse horário de 8 às 11, eu tô aqui disponível com vocês o tempo todo para estar respondendo todas as questões, tá? Então, quinto ano, vamos começar agora a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar do conto, que é um gênero textual novo que a gente vai estar aprendendo, tá? A palavra conto vem de cantar. O conto, ele geralmente é uma narrativa curta. E essa narrativa vem narrando os acontecimentos ou situações da vida de algum personagem. Nos contos, nós vamos ter os personagens e um narrador. Os personagens são seres que vivem os acontecimentos nas narrativas. As personagens podem ser animais, seres humanos, seres imaginários ou coisas. Nem sempre as personagens recebem um nome, mas suas características são apresentadas para que o leitor possa conhecê-las. Eles podem ser gordas, magras, tristes, feias, valentes, preguiçosos. Os acontecimentos vividos pelos personagens ocorrem num lugar e num tempo, mas nem sempre se pode saber exatamente numa história onde e quando ela se passa. A personagem mais importante na narrativa é chamada de personagem principal. O conto é uma narrativa, tá? E ela apresenta um narrador. E aqui a gente vai estar conhecendo um conto, tá? E o nome desse conto é Quando a Vergonha Bate as Asas. Aí vem aqui, ó. Felipe tira os pratos da mesa e beija sua mãe. Luciana adora o beijo de seu filho e retribui. Aí vocês vão ler em casa aí com calma todo esse conto, tá? O que eu quero mostrar para vocês é aqui no final do conto. Cadê? Aqui no final do conto, tá? Que ele vem falando aqui, ó, o que eu expliquei para vocês agora, sobre os personagens, tá vendo? Os personagens são um dos elementos mais importantes de uma narrativa. Há o protagonista, ou seja, o personagem principal em torno do qual se desenvolve a história, e os personagens secundários, aqueles que têm o menor destaque, né? Cujas ações se relacionam ao protagonista. Eu quero que você coloque aqui do lado, ó, IPC, tá? É importante pra caramba, porque isso aqui é muito importante pra gente estar lembrando. E os contos também, eles geralmente vêm ligados a alguma lição de moral, eles querem passar alguma lição pra gente. E vocês vão ler esse conto aí com calma em casa, tá? E vão responder as seguintes questões sobre o conto. Considerando os personagens do texto, responda as questões a seguir. Quem é o protagonista da história? Aí a gente volta lá na primeira página, a gente vai ver que é o Felipe. Letra B. Quais são as principais características do Felipe, do protagonista? Aí você vai lendo a história, você vai ver que ele é um garoto sensível, ele é tímido, ele tem vergonha de falar em público, ele gosta de escrever poesias. Então vocês vão poder colocar algumas dessas características, tá? E algumas outras mais que vocês acharem no texto. Letra C. Quais são os personagens secundários que aparecem nesse trecho do conto? Aí vocês vão ver que aí na história tem a mãe do Felipe, a professora dele, a dona Dulce, os colegas Rafael, Priscila e Marcelo, tá? Vocês vão achar isso tudo aí. Subindo aqui, a gente tem a questão número 9. Aí vai perguntar do que o Felipe tinha vergonha.
Ele tinha vergonha de falar em público, né, gente? Conforme a gente já falou ali na letra B. Número 10. Qual era o segredo de Felipe? Por que ele mantinha esse segredo? Aí a gente vai descobrir que o segredo do Felipe era que ele gostava de escrever poesias. E ele era muito tímido e tinha muita vergonha de expressar os sentimentos dele. E a poesia era uma forma dele dizer o que sentia, né? Aqui embaixo tem mais uma explicaçãozinha sobre o conto, ó, na página 80. Tá aqui, ó. Nos contos, há um momento em que uma situação motiva as ações dos personagens. É o que chama complicador ou conflito. Pode ser um problema, um desafio ou um desejo que os personagens possam ter, tá? Essa aí também é uma característica do conto. Na número 11, nós vamos ter aí: que acontecimento deu início ao desafio vivido por Felipe? O que motivou esse acontecimento? O que motivou essa história do Felipe? Aí vocês vão responder aí. Que o acontecimento foi a proposta da realização de um sarau na escola. Um sarau é onde antigamente não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha tablet. Então as pessoas se reuniam para contar e ouvir poesias. Então isso é um sarau, tá? É um momento onde as pessoas contam as poesias dele. E o que motivou foi o fato do professor ter encontrado um bilhete de um aluno no qual havia uma poesia. Ele resolveu, então, propor à turma a realização do sarau. Aqui embaixo a gente tem mais uma característica do conto, ó. Nos contos há uma voz que narra a história, o chamado narrador. Narrador é quem narra, gente. Coloca aqui, ó, IPC também, importante pra caramba, tá? Essa voz pode participar dos acontecimentos, que é o narrador personagem, ou somente narrá-los ao leitor, que é o narrador observador. Quando o narrador, além de informar os acontecimentos, é capaz de revelar até mesmo as emoções e os pensamentos dos personagens, recebe o nome de narrador onisciente. Gente, narrador personagem e narrador observador já é velho conhecido da gente, né? A gente já falou muito sobre isso aqui lá atrás, no terceiro ano, quem estudou com a tia Thalita. De novo aqui, a gente tem um narrador onisciente, tá? Aí na 12 tá perguntando assim, ó: como se caracteriza um narrador no texto em que você leu? Como é que ele tá aí? Ele tá participando? Ele só tá contando a história? Como é que tá? No caso da história do Felipe, a gente tem um narrador que não é personagem, ele é só um narrador observador. Ele só conta a história, tá? Número 13. O narrador pode também dar voz aos personagens por meio de diálogos. Quando as falas dos personagens são produzidas fielmente, temos o discurso direto. Com base nessa informação, faça o que se pede. Sublinhe no texto exemplos do discurso direto. Você vai voltar lá no texto, na página 77, e a gente vai ter exemplos de um discurso direto, tá? Que é quando a mãe do quando o Felipe fala com a mãe dele. Aqui nessa parte aqui, ó. Mãe, deixa eu descer mais um pouquinho. Pode sublinhar aqui, ó. Mãe, vou para o quarto estudar. Ué, vai ter prova amanhã? Não, mãe, é que quero estudar agora para depois ficar folgado. Está bem, filho, daqui a pouco irei ao supermercado. Vocês vão sublinhar essa parte aqui e vão escrever discurso direto aqui, tá? Para vocês lembrarem que isso é um discurso direto. Agora vamos voltar lá para a página 80.
Aqui é a letra B. Identifique os sinais de pontuação que introduzem as falas dos personagens. Gente, quando lá no discurso direto, a fala foi introduzida com travessão, né? E também tem o sinal de 2 pontos, então aí que também introduz uma fala. Então, você vai colocar aí, travessão e 2 pontos. 14. Releia o seguinte trecho. Mas acontece que, toda vez que vai abrir a boca, as palavras desaparecem e ele se sente no imenso salão branco, sem nenhuma palavra na ponta da língua, nenhuma janela, só ele e o imenso branco. Na página 81, tá dizendo assim: a imagem de um imenso salão branco foi usada no texto para representar a ausência de palavras quando Felipe quer falar. Que é aqui, ó. As palavras desaparecem. Se elas desaparecem, elas não estão ali, elas estão ausentes, tá? Número 15. Converse com seus colegas sobre as questões a seguir e registre suas respostas. Gente, aqui vocês vão ter que conversar com o papai e mamãe para responder a letra A e a letra B, tá? E aqui é uma resposta individual de cada um de vocês. Então, vocês vão ter que estar aí fazendo com o papai e com a mamãe, tá? Conversa com eles aí e aí lê o texto. Aí você vai precisar fazer a leitura do texto completa para estar respondendo isso aqui, tá? Vamos agora aqui para a página 82. Você tem uma leiturinha aí para você estar fazendo também. É um Você Sabia, é uma curiosidade. Tem um link aqui para você conferir todo o material, tá? O sopro da voz e da imaginação. Aqui a gente vai começar a fazer a nossa produção textual, tá? Que vai ficar para vocês fazerem ela em casa. Ó, você ficou curioso para saber o que aconteceu com o Felipe? Então, leia mais um trecho do conto Quando a Vergonha Bate Asas, de Jonas Ribeiro. Você vai ler esse trecho aí. Para eu fazer a minha produção textual em casa, que vai começar na página 83, eu vou ter que começar a ler daqui, gente. Porque ela começa a ser proposta aqui na página 82, tá? Aí, hora de planejar. Como você acha que a história vai prosseguir? Felipe vai conseguir participar do sarau e declamar sua poesia? Use sua imaginação e criatividade para escrever a continuação da narrativa. Conte o que Felipe decidiu fazer, quais as consequências dessa decisão e como a história termina. Para isso, faça um planejamento do seu texto. Vocês vão iniciar o texto de vocês. Gente, esse texto é para ser planejado aqui embaixo, mas registrado no caderno, como a gente sempre faz, tá? Então, vocês vão iniciar o texto com essa parte aqui, ó. Faltavam 4 dias para o sarau. Quantas tremedeiras o corpo sentia. Felipe queria declamar uma poesia sua. Qual? Ele queria e não queria. Tudo ao mesmo tempo. Para dar sequência à história, pense nos elementos e nas etapas que constituem a narrativa. Preencha o quadro a seguir para organizar as ideias do seu texto. Vocês vão começar a organizar aqui, ó. Vai colocar quem são os personagens, onde passará a história, onde que ela vai acontecer. O que Felipe decidiu fazer sobre a participação do sarau, se ele vai ou não. Você vai explicar o que aconteceu depois da decisão, se ele decidiu que vai ou não, o que aconteceu depois que ele decidiu, tá? Vai narrar os fatos ocorridos no sarau, como é que foi o sarau e como que termina essa história. Você vai organizar tudo aqui, porque depois você só vai registrar ele em forma de texto, tá? Aí vem a hora de registrar. Com base em seu planejamento, escreva no caderno a primeira versão do seu texto. Você planejou, registrou no caderno e agora você vai lá reler o seu texto e vai ver
Revise seu texto, rascunho, preenchendo a tabela a seguir. Identifique o que pode ser melhorado. Você vai ler todas essas opções e vai marcar se tem ou não no seu texto. Se tiver ok no seu texto, você vai marcar sim. Se não tiver ok, você marca o não, tá? 5. Após a revisão, escreva a versão final do seu texto em uma folha à parte. Você não precisa escrever uma folha à parte. Você pode, se você alguma coisa aqui deu não, você vai reescrever ele, pode reescrever ele realmente no seu caderno, tá? Vai corrigindo aí no seu caderninho. Não precisa reescrever ele não, tá bom? E aí, a casa também vai ficar a página 85, que é a fala em foco, tá? Vocês vão ler esse texto aqui, A Beleza de Saramago em A Maior Flor do Mundo. Vão ler. Aí tem um glossário. E aí, com base no texto que você leu, você vai fazer a interpretação da página 86, tá? Essa aqui também é para casa. E aí, a gente finaliza português aqui, tá bom? Agora, nós vamos começar a nossa aula de geografia, tá? Para a aula de geografia, a gente vai precisar de marca-texto, porque vamos fazer o fichamento das páginas 147 até a 153. Então, pega o marca-texto aí e vamos começar a marcar, tá? A gente vai falar sobre o crescimento da população brasileira. E nós vamos notar que em alguns lugares, algumas regiões, o crescimento é maior do que em outras. Como assim, tia? Por exemplo, como nós já estudamos sobre êxodo rural, migrações internas, externas, nós vimos que tem coisas que chamam a atenção das pessoas para ir para certos lugares. Por exemplo, no início da industrialização no Brasil, várias pessoas saíam do sertão para ir para São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é onde tem a maior concentração de fábricas. Então, eles iam em busca de emprego e entre outras coisas, melhores condições de vida. Então, esse crescimento da população brasileira, ele varia muito de uma região para outra. Geralmente, sempre assim, no que a gente tem visto, a região sudeste sempre tem um maior número de pessoas, né? E a região norte, que é a parte da Amazonas, de Roraima, sempre é um menor número, tá? Pegaram o marca-texto aí? Então, vamos lá, começar acompanhando aqui, Catinha, onde vocês vão marcar, hein? Vocês vão marcar aqui, ó. As migrações ajudam a explicar por que uma cidade ou mesmo um estado tem sua população aumentada, afinal. Por que elas têm essa população? Igual eu expliquei para vocês. Por que ela tem essa população aumentada? Isso aqui vai ajudar a explicar a gente, tá? Marca aqui até afinal. Aí aqui você vai vir para baixo marcando também, ó. O fator mais importante para o aumento de uma população é o crescimento vegetativo, que a gente vai entender o que é aqui embaixo. Calma aí. Aí, mas para descobrir como se faz o cálculo desse crescimento vegetativo, a gente tem que entender o que é taxa de natalidade e o que é taxa de mortalidade. Então, pode sublinhar aí. Taxa de natalidade, índice calculado com o total de pessoas nascidas em um determinado local, como uma cidade, estado ou país, nos intervalos de 1 ano. Sublinha também, taxa de mortalidade, índice calculado com o total de pessoas que morreram em determinado lugar no intervalo de 1 ano. Então, dentro de 1 ano, você vai fazer o cálculo. Quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram, tá? Mas aqui vem explicando direitinho, ó. Para utilizar as taxas de maneira comparativa entre localidades de diferentes tamanhos populacionais, o valor das taxas é calculado para cada grupo de 1.000 pessoas. Desta maneira, divide-se o dado estatístico, número absoluto de nascidos ou mortes de um determinado local, pela população, número total de habitantes do local. Aí aqui embaixo a gente tem uma tabelinha, ó. Brasil, natalidade e mortalidade por 1.000 habitantes. Aí aqui tem os anos, ó. 2000, 2005, 2015.
a taxa de natalidade de nascidos aqui e a taxa de mortalidade aqui, tá? Agora, a gente vem aqui embaixo e vai sublinhar o que é crescimento vegetativo, ó. Crescimento vegetativo é a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Isso significa que deve ser calculada a partir de uma subtração. O valor da taxa de natalidade menos o valor da taxa de mortalidade. Se o valor da taxa de natalidade for maior que o da taxa de mortalidade, então significa que o crescimento vegetativo foi positivo. Se as taxas apresentarem o mesmo valor, o crescimento é considerado nulo, ou seja, se for igual ao número de nascidos com o número de mortos, o crescimento é considerado nulo. Se o número de nascidos vivos for maior do que o número de mortos, o crescimento é positivo, tá? Agora aqui na página 148. Vocês vão sublinhar para mim aqui, ó. Um dado importante no nosso país. O crescimento vegetativo no Brasil sempre foi positivo, o que é muito legal, tá? É muito importante mesmo. Aí a gente tem aqui, ó, a evolução da população residente no Brasil de 1872 até 2020. E tá perguntando aqui, ó, identifique 2 fatores responsáveis pelo crescimento da população brasileira ao longo do tempo. Aí a gente pode colocar que é o crescimento vegetativo positivo, porque se nasce mais gente do que morre, a população cresce. E a gente também pode colocar o saldo migratório positivo, porque várias pessoas vieram de outros lugares para morar aqui também, né? Página 149 agora. Aí tem aí, ó, o gráfico mostra uma estimativa da população brasileira até 2060. Tá vendo? Os habitantes, os anos, tá? Preste atenção aí. Identifique aqui, ó, o provável número de habitantes no Brasil em 2030. A gente vai vir aqui em 2030, ó, 2018, 2020, 2030, e vai olhar a linha. Quantos possíveis habitantes a gente vai ter? Possivelmente nós vamos ter 225 milhões de habitantes, tá? Letra B. Aponte o ano em que a população brasileira deverá atingir o seu maior número. Vamos lá. O gráfico vem subindo, depois desce. O maior número que ele atingiu, ó, foi aqui. Então, foi em 2050. Então, a resposta daqui, da B, 2050. Letra C. Apresente a razão para a provável variação de tamanho da população brasileira entre 2050 e 2060. E aí, gente? No caso, a gente pode colocar como uma das causas aí que provavelmente a taxa de mortalidade foi maior do que a de natalidade. Então, se morreu mais gente do que nasceu, tem essa variação aí de tamanho na população. Aqui na página 150 tem essa atividade aqui, ó. Entre em ação. Essa atividade aqui você vai fazer em casa. Você precisa acessar esse site aqui, ó, http://cidadesibge.gov.br e procurar essas informações aqui sobre a sua cidade. Então, você vai procurar as informações sobre a cidade que você mora, sobre o estado que você mora, tá? E vai anotar aí, lembrando que nós moramos no estado do Rio de Janeiro, tá? Pegando o marca-texto de novo aí. Gente, uma coisa muito importante que eu tenho que lembrar para vocês. Coloca em aula a data, a cruzinha da correção. Não esquece. Coloca isso tudo aí para ficar registrado direitinho, ficar bem organizado, tá? Pegaram o marca-texto? Então, vamos lá. Eu vou sublinhar aqui, ó, dados estatísticos no estudo da sociedade brasileira.
Aí aqui embaixo tem uma explicaçãozinha, ó. Depois vocês leiam o texto completo, tá? Com as marcações que a tia tá fazendo. São considerados casos de mortalidade infantil os óbitos das crianças nascidas vivas que morreram antes de completar 1 ano de vida. Ou seja, a criança nasceu viva, mas morreu com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela entra nesse cálculo aqui, tá? Nessa taxa de mortalidade infantil. Aqui embaixo vocês vão sublinhar também. Essa taxa é uma das mais relevantes para indicar a qualidade de vida de um lugar. Se a taxa for baixa, é indicativo de que naquela cidade, estado ou país há bons serviços sanitários, ou seja, tem água tratada, tem esgoto ao ar livre, então eles têm boas condições de vida. Não faltam alimentos e a mãe do bebê e o bebê tiveram acesso aos serviços de saúde, às vacinas, na quantidade e no tempo adequado, tá? Então, se essa taxa é menor, é porque o lugar é bom. No Brasil, aí sublinha aqui também, porque tá falando do nosso país, né, gente? Essa taxa, ó, sublinha, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil ainda é muito alta, tá? Porque a gente ainda precisa de muita coisa para poder tá melhorando, né? E aqui, ó, um dos jeitos para a gente diminuir essa taxa é isso aqui, ó, sublinha. Entre as causas para a diminuição, destacam-se a maior atenção à saúde da gestante, o reforço nas campanhas de vacinação e a redução da pobreza extrema no país, tá? Porque tem muita gente ainda miserável mesmo, na situação de miséria no país. Aí vocês vão sublinhar aqui também, ó. Nas áreas urbanas, há maior disponibilidade de serviço de saúde. Desse modo, as taxas de mortalidade e de mortalidade infantil são menores no meio urbano do que no meio rural, já que a expectativa de vida é significativamente maior no meio urbano, porque no meio rural ainda tem pouco acesso, né, a diversos tipos de saúde, a situação é mais precária. E aqui está explicando um pouco da desigualdade da cidade e do campo, tá? Agora a gente vai aqui para a página 152, que ela vem falar da distribuição espacial, tá? O que é a distribuição espacial? É de espaço mesmo, da população, que tem determinadas áreas em que a população se concentra mais do que em outras, tá? Aí vocês vão sublinhar aqui. No Brasil, a distribuição espacial da população se dá de forma desigual, ou seja, há regiões nas quais existe uma enorme concentração de pessoas, como as grandes cidades da região sudeste, e outras regiões nas quais há poucas pessoas ao longo de uma grande extensão territorial, como é o caso da região da floresta amazônica, que ocupa parte da região norte e centro-oeste, tá? Aí a gente tem esse mapa aqui que mostra isso, ó. Essa parte aqui, ó, rosinha, nessa parte a gente tem o estado de São Paulo, que ele fica aqui, ó, fica São Paulo, Rio de Janeiro. Olha o tamanhozinho dele. Ele tem 12.106.920 habitantes. E essa parte toda aqui, ó, que é a região norte, tem a mesma quantidade de habitantes dele. Então, a gente, é isso que está querendo dizer aqui esse texto. Tem regiões pequenas com muita gente e regiões grandes com pouca gente, tá? Agora, a gente vai aqui para a página 105, ó. Tem um link aqui para vocês verem ver isso aí, essa diferença e comparar, tá? Essa diferença dessas diversas cidades do nosso país. Acessa ele e dá uma olhadinha, tá? A gente vai para a página 153 agora. E nós vamos fazer o seguinte. Vamos sublinhar aqui, ó. Outra forma de entender a distribuição da população brasileira pelo território é comparando o tamanho das populações de cada estado. Aí nós vamos ver aqui, ó. Olha a diferença aqui de Roraima para São Paulo. Olha quantas pessoas tem aqui e quantas pessoas tem aqui, tá? Se você vê o tamanho de São Paulo, igual eu mostrei para vocês no mapa anterior,
Ele não é um estado tão grande assim, mas ele tem muita gente, ele é o mais populoso do nosso país, tá? É o estado de São Paulo. Devido à indústria, vários imigrantes, a procura de emprego, melhores condições de vida, devido a isso tudo, ele é o espaço mais populoso do nosso país, tá? A gente tem aqui a perguntinha da número 1, ó. A partir da leitura do gráfico, responda as questões a seguir. Identifique na tabela os 3 estados com maiores populações e os 3 com menores populações. Incrivelmente, os maiores estados com maior populações são da região sudeste. E um deles nós moramos, que é o Rio de Janeiro. Então, a gente pode colocar aí São Paulo, como eu já mostrei para vocês lá em cima. Rio de Janeiro, como eu acabei de falar. E Minas Gerais também tem a maior população. E os menores são Acre, Amapá e Roraima, tá? Agora a gente vai aqui para a página 154. Na 154, tá perguntando assim, ó. Segundo o gráfico, qual é a população do estado onde você vive? Que gráfico, gente? Esse gráfico aqui, ó. É esse gráfico aqui. Eu vou procurar aqui aonde que está o Rio de Janeiro. Vou ver qual é a população dele, ó. Já até achei aqui para vocês, ó. Rio de Janeiro. 17.159.960. Vou copiar esse valor, vou escrever aqui, ó. Quer ver? Vou escrever aqui, Rio de Janeiro, vou copiar aquela numeração lá, tá? Aí, aqui embaixo, na letra C, você vai comparar a população do seu estado com a dos estados vizinhos. Aí, você vai botar o Rio de Janeiro aqui, o tanto de população que ele tem, e vai escolher mais alguns estados vizinhos e vai fazer a comparação. Eu preciso comparar com todos os estados? Não, mas eu preciso comparar pelo menos com 2, tá? Aqui embaixo tem uma questão do mapa representando o espaço, né, que a gente tem, o mapa do Brasil, esses fluxos migratórios, tá? Que é o pessoal saindo do lugar onde mora, indo para outros lugares, tá bom? Tem isso tudo aqui. Aqui na página 155, que é onde a gente vai encerrar as atividades de hoje, tá? De aula de hoje. Tá assim, ó, com base na leitura dos mapas e seus conhecimentos. Então, você vai olhar esses mapas aqui acima e vai lembrar tudo que a gente já estudou sobre fluxos migratórios, entre outras coisas, e o que a gente estudou hoje também. Vai responder as questões abaixo. Letra A. De acordo com a informação do mapa 1, onde se encontrava a indústria brasileira no final da década de 1960? Esse aí não precisa nem olhar no mapa, né? De tanto que eu já falei, que também é o estado mais populoso, né, da região sudeste, e até hoje se encontra o maior número de empresas também, que é o estado de São Paulo, na região sudeste. Escreve aí. Letra B. De acordo com as informações do mapa 2, escolha a afirmativa que indica a origem e o destino de 2 importantes fluxos migratórios no Brasil entre 1950 e 1970. Olha aqui, ó. Vocês vão marcar o X aqui, ó. Há um grande fluxo de pessoas da região Nordeste para a região Sudeste. A gente está falando isso desde o início da aula. Que as pessoas saíam de lá para buscar melhores condições de vida. Então, pode marcar o X aqui, tá? Letra C. A frase abaixo faz uma relação entre os 2 mapas. Complete-as com as palavras do quadro. Então, vamos lá. Tem aí a palavra dinâmica, industrializada, migraram e emprego. Então, ó, é possível perceber que a maior parte dessas pessoas que migraram nesse período tiveram como destino a região industrializada da época. Afinal, nessa economia era mais dinâmica, apresentando maiores chances de emprego e renda, tá? A gente vai terminar a aula por aqui. Para casa, vocês vão fazer aquela parte da página 150 que a tia já mostrou para vocês entrarem no site, tá? E vai lá na plataforma também que tem atividade lá. Beijão para vocês!